palavra de Deus diz em Salmos 147:3: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. E talvez hoje essa seja exatamente a verdade que alguém precisava ouvir. Nos momentos em que nos sentimos quebrados, rejeitados ou sem valor, é fácil acreditar que não existe mais esperança para a nossa vida. Mas a Bíblia revela um Deus que não abandona aquilo que está ferido. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente das partes mais quebradas do nosso coração. Existe algo no amor de Deus que nunca desiste de nós. Enquanto muitas pessoas olham apenas para erros, falhas e cicatrizes, o Senhor olha para possibilidades de restauração. Ele vê aquilo que ainda pode ser transformado pela graça. E talvez a coisa mais bonita sobre Deus seja essa: para Ele não existe vida irreparável, não existe coração impossível de reconstruir, não existe história tão destruída que Ele não consiga tocar e transformar novamente. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que pareciam sem valor aos olhos humanos, mas que foram restauradas e usadas poderosamente por Deus. O Senhor tem o hábito de pegar aquilo que foi rejeitado e transformar em testemunho. Em Ezequiel 37, o profeta foi levado para um vale cheio de ossos secos. Era um cenário de morte, abandono e impossibilidade. E então Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Talvez hoje você também se sinta assim, como alguém emocionalmente cansado, espiritualmente seco ou marcado por erros do passado. Talvez existam áreas da sua vida que parecem impossíveis de restaurar. Mas o mesmo Deus que soprou vida sobre aqueles ossos secos continua agindo hoje. O Senhor ainda transforma aquilo que parecia acabado. Ele ainda restaura pessoas quebradas. E aquilo que parecia morto pode voltar a viver pela palavra de Deus. Quando Deus mandou Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que o fôlego entrou neles novamente e aquilo que parecia completamente perdido se levantou como um grande exército. Isso revela uma verdade poderosa. Deus não apenas restaura vidas, Ele dá propósito novamente. O Senhor pega pessoas feridas, cansadas e desacreditadas e as transforma em instrumentos para a sua glória. E quando olhamos para a Bíblia, percebemos isso claramente. Muitos dos homens e mulheres usados por Deus carregavam histórias difíceis, erros profundos e passados complicados. Ainda assim, o Senhor não desistiu deles. Enquanto as pessoas enxergavam fracassos, Deus enxergava transformação. Enquanto o mundo via culpa e condenação, o céu via alguém que ainda poderia ser alcançado pela graça. Um dos maiores exemplos disso é o apóstolo Paulo. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia cristãos, aprovava prisões e participava diretamente da perseguição contra a igreja. A Bíblia mostra que Saulo, como era chamado antes, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os levava presos. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa, até o dia em que teve um encontro verdadeiro com Cristo no caminho de Damasco. Naquele momento, tudo mudou. O homem que antes perseguia os seguidores de Jesus se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Aquele que carregava culpa e violência passou a anunciar graça e salvação. E isso nos lembra de algo importante: ninguém está longe demais para Deus alcançar. Nenhum passado é forte o suficiente para impedir a transformação que o Senhor pode realizar em uma vida. E se a história de Paulo já parece impressionante, a Bíblia também nos apresenta Raabe. Ela era conhecida como prostituta na cidade de Jericó. Aos olhos das pessoas, provavelmente alguém sem honra, sem futuro e sem importância. Mas quando ouviu falar sobre o Deus de Israel, algo mudou dentro do coração dela. Raabe escolheu acreditar, escolheu agir com fé, e aquela decisão transformou completamente sua história. A mulher que muitos desprezavam foi salva junto com sua família. Mais do que isso, seu nome entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Deus pegou alguém marcado pelo passado e escreveu uma nova história cheia de propósito, porque o Senhor não define uma pessoa apenas pelos erros que ela cometeu. A graça de Deus é capaz de reconstruir aquilo que parecia perdido e dar um novo começo para quem decide se aproximar dele.
Existe ainda outra história marcante na Bíblia, a do homem possuído por demônios na região de Gadara. Ele vivia atormentado, afastado das pessoas e completamente dominado pelo sofrimento. Mas quando Jesus entrou naquela região, tudo mudou. O homem que antes vivia preso espiritualmente foi liberto pelo poder de Cristo e, depois de ser restaurado, começou a anunciar por todos os lugares aquilo que Deus havia feito em sua vida. Isso mostra que não existe alguém quebrado demais para ser restaurado. Não existe alguém distante demais para ser alcançado pela misericórdia de Deus. Talvez hoje você olhe para si mesmo e enxergue apenas falhas, culpa ou cicatrizes. Mas o Senhor olha além disso. Deus vê aquilo que sua graça ainda pode transformar. Ele ainda escreve novos começos sobre histórias que pareciam encerradas. E talvez, mesmo ouvindo tudo isso, ainda exista dentro de você uma voz dizendo que sua situação é diferente. Talvez exista uma parte do seu coração que ainda tenha dificuldade para acreditar que Deus realmente pode restaurar sua vida. Mas é exatamente por isso que precisamos nos aproximar do Senhor em oração, porque existem feridas que apenas a presença de Deus consegue alcançar. Existem pensamentos que só a voz do Espírito Santo consegue silenciar. Hoje não tente esconder sua dor diante de Deus. Não tente aparentar força o tempo todo. O Pai já conhece cada medo, cada culpa e cada lágrima silenciosa que ninguém mais viu. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua chamando você para perto. Continua oferecendo misericórdia, perdão e restauração. O amor de Deus não abandona aqueles que decidem voltar para a sua presença. Pai amado, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo nossas fraquezas, nossos medos e tudo aquilo que tem pesado dentro do nosso coração. Muitas vezes, nos sentimos indignos, quebrados e sem esperança. Em alguns momentos, acreditamos que nossos erros foram grandes demais e que nossa história não poderia mais ser restaurada. Mas hoje, nós ouvimos Tua palavra e escolhemos acreditar novamente na Tua graça. Senhor, assim como o Senhor soprou vida sobre os ossos secos no vale de Ezequiel, sopra vida novamente sobre aquilo que parece morto dentro de nós. Cura as áreas feridas da nossa alma. Restaura aquilo que o medo, a culpa e a dor tentaram destruir. Lava-nos, fortalece-nos e transforma-nos. Que possamos enxergar a nós mesmos, não pelas marcas do passado, mas pela transformação que o Senhor está realizando em nossa vida, através do Teu amor e da Tua misericórdia. Pai, nós também te pedimos que o Senhor nos torne úteis para a Tua glória. Mesmo com nossas limitações, falhas e cicatrizes, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Se o Senhor usou Paulo depois de seu passado, se o Senhor restaurou Raabe, se o Senhor libertou e transformou o homem de Gadara, então nós sabemos que o Senhor também pode transformar nossa história. Por isso hoje declaramos vida sobre nossa caminhada. Declaramos renovação sobre nossa mente, paz sobre nosso coração e esperança sobre aquilo que parecia perdido. Que toda culpa, condenação e sentimento de inutilidade sejam quebrados pelo poder do Teu amor. E que, a partir de hoje, possamos caminhar como pessoas restauradas, fortalecidas e renovadas pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.